ideia foi uma ideia da minha mãe. Minha mãe, na verdade, não foi a ideia dela, foi o sonho dela. Então, minha mãe sempre dizia que ela ia ter um restaurante que vendesse só coisa da Amazônia, que a minha tia, que é artesã, enfeitaria o restaurante. Então, tu vai ver vários quadros da minha tia. Até hoje, minha tia ainda está viva, 87 anos. E minha outra tia, Marina, também, que ainda está viva, seria cozinheira. E ela ia administrar o restaurante. Só que minha mãe nunca teve, talvez, o pulso de empreendedor na época, porque a gente sabe que empreender, você coloca em risco algumas coisas, e uma delas é a família, a estabilidade, tudo. Então, minha mãe era hiper protetora. Então, ela acabou se protegendo e protegendo os filhos, né? E acabou não realizando o sonho. Acho que ela não teve pulso para isso. Então, há 11 anos atrás, minha mãe foi passear, né? E eu falei assim, não, cara, eu vou realizar o sonho. Minha esposa sempre disse que eu sempre falei que eu ia ter um restaurante. Ela dizia, era meu sonho, vou ter um restaurante. Então, quando minha mãe faleceu, eu comecei a desenhar o restaurante. E quando eu terminei o desenho, ele não para, mas eu terminei o desenho com 2 palavras na minha cabeça, né? Que era uma, que é o que eu acredito que nós somos mais conhecidos, que é a culinária, e a outra, aquilo que eu carregava dentro de mim, que era a cultura. Então eu conheço mais de 90 municípios do Pará, dos 144, eu conheço a Amazônia toda, porque morei em Porto Velho, morei em Manaus, morei em Macapá. Então, sabe o que é? Sou paraense. Então, toda essa misturada de coisa veio. E eu só tinha esses 2 nomes, culinária e cultura, na minha cabeça, culinária e cultura, culinária e cultura. Até que eu fiz uma pesquisa, né, de um mailing que eu tinha, e fiz uma apanhada com meus amigos. Cara, se você tem um dia, aí você tem que mostrar qual é a cultura de Belém, o que você faz, leva aonde? Ver o peso. O que você tem que fazer o cara comer quando ele está em Belém? Açaí, maniçoba, peixe frito. Mas o açaí reinava. Eu dizia, não, dos 5 que você falou, escolhe o principal, açaí. Então eu peguei as 2 palavras, ver o peso e açaí, e comecei a fazer a junção. E até que saiu o ver o açaí. Né? Foi. Aí eu coloquei. Na época, a gente ficou com muito receio do nome. Eu particularmente fiquei com muito receio, porque eu fiquei com medo de ser considerado uma casa só de açaí. E durante muito tempo a gente viveu isso. Quando o Ver o Açaí era pequenininho, lá na Antônio Barreto, foi onde a gente abriu, as pessoas não entravam porque achavam que era uma batedeira de açaí. Mas quando a pessoa chega aqui, que a gente explica acho que a etimologia do nome, né? Como é que ele foi criado, a razão de ser do nome, as pessoas entendem que é uma casa de culinária e cultura. Tem cultura por toda parte e tem culinária nas mesas. Cara, acho que o maior desafio no início do negócio foi tipo assim, aprender o segmento. Né? Não era do segmento. Né? Eu tinha vontade, mas eu não conhecia o segmento. E eu até formar a minha cadeia de fornecedores, eu acho que esse foi um grande desafio, porque você trabalhar hoje com produtos regionais é você falar que você vai ter instabilidade. É uma certeza que você tem que ter no coração. Então eu dizia assim, cara, qual vai ser o nosso tucupi? Então meu tucupi é o mesmo tucupi desde que nós abrimos a casa, sabe? É o mesmo tucupi. Então nós trabalhamos, muito forte isso. Meus fornecedores de pescado são os mesmos fornecedores desde que eu abri o restaurante. Então a gente queria manter esse padrão, mas a gente sabe que oscila muito. Na época que chove, a mandioca fica mais ácida, né? Porque não tem chuva, a mandioca fica mais doce. Então, talvez esse foi o grande desafio de eu entender esse mercado e implementar o que a gente queria. Eu tenho uma palavra, eu sempre falo isso, né? Eu acredito em tudo que Deus permite e que você trabalha. Então eu falo assim, nada no mundo acontece sem a permissão de Deus e muito trabalho. Cara, eu tenho uma equipe maravilhosa. A gente conseguiu isso. A gente tem um trabalho muito bacana em cima do nosso time, sabe? O meu turnover é muito pequeno, é muito baixo. A gente tenta valorizar muito as pessoas aqui dentro. E eu acredito que eles fazem o restaurante ser um sucesso, porque eles acreditaram na proposta. Então eu não posso pegar esse mérito e botar para mim e falar assim, o Maurício fez. Não, legal. Posso ter sido criador, sou idealizador, eu desenho as coisas, eu crio os processos, legal.
Mas se não tivesse uma equipe competente para cumprir essas tarefas, não saía, sabe? Então eu sempre falo assim, as pessoas quando estão no restaurante que não me conhecem, elas perguntam, você é o dono? Aí eu digo, não, o dono são eles. Porque se eles pararem de trabalhar, isso aqui para. Não entendeu? existe. E não existe. Não existe. Só para você ter uma ideia, vou te dar um exemplo que foi o exemplo da pandemia, porque a gente passou pela pandemia. Eu, no quinto mês de pandemia, acabou todo o meu dinheiro. Eu fui fazer vaquinha para pedir socorro na internet, né? Acabou o dinheiro, porque eu tinha acabado de investir, eu tinha acabado de completar um ano. Quem não deixou eu fechar o restaurante foi minha equipe, que está comigo até hoje. Eles não permitiram fechar. Porque eu fiz uma reunião e falei, galera, eu tenho dinheiro para demitir todo mundo. Infelizmente eu não tenho mais fôlego financeiro para fazer nada. Cara, eu tenho uma grana para me manter minha família, para não colocar em risco. Eu vou fechar o restaurante lá na frente e vou ver o que eu vou fazer. Cara, eles não deixaram fechar. Eles falaram, não é negativo, chefe, a gente vai trabalhar de graça. A gente não vai fechar. Bora trabalhar. E, cara, a gente passou e não me pergunta como é que passou, porque eu não sei te dizer. A gente fechou o olho, botou o trabalho no pé, fé nas mãos e bora embora. No início, aqui por trás tu vai ver as fitinhas, né? Então aí atrás tem uma caneta, você pode pegar uma fitinha e escrever nela o que você achou do restaurante. Então tem várias coisas. Mas no início, cara, eu guardei as fitas. Porque tia Gília é assim mesmo. Não tem refrigerante tal. Não é possível. É impossível um restaurante não vender fulano de tal. E aí a minha equipe, cara, disse, poxa, chefe, será que a gente não pode abrir? Eu falei, não vou abrir. Eu não vou abrir. Não sei se posso falar marca. Posso falar? Alguma marca? Pode, né? Então, beleza. Então as pessoas chegam aqui e falam assim, eu quero Coca-Cola. Eu falei, pô, eu não tenho Coca-Cola, cara. A gente tem um conceito na casa que a gente é 100% Amazônia. Tudo que a gente vende aqui é produzido na Amazônia. A gente só vende o que não é produzido na Amazônia se a Amazônia não produzir. Esse é o conceito da casa. A gente explica isso pro cliente, para ele não ficar chateado. A gente só não diz, não tem. Não. Esse é o Tu pode tomar o Paraense Cola, que é produzido em Altamira? Eu te dou uma Coca-Cola Paraense, não queres? Eu dou para aquele cara a oportunidade de ele provar um produto. Entendeu? Que é feito no Pará. Então esse é o propósito. Porque às vezes a gente olha e você não tem ideia. Você não tem ideia do que a Amazônia produz. A gente às vezes não consome. A Viviane Batidão, na entrevista dela quando ela ganhou o prêmio, ela falou uma frase muito bacana, que tá marcada aqui dentro de mim. Ela disse, nós do Norte consumimos o produto do Brasil, do resto do Brasil. Mas o resto do Brasil não consome o nosso produto. Então, se nós não tivermos esse orgulho, que a irmã te diga, eu tenho. Eu tenho orgulho de falar, sabe? Ei, moleque, eu sou de Belém, doido. Eu tenho orgulho assim. Não me pergunta. Eu poderia ter a oportunidade de morar em qualquer lugar, né? Quando eu fui executivo durante 20 anos. Eu poderia ter cavado meu caminho, ir embora para São Paulo, para qualquer lugar. Não que eu não gosto. Gosto lá, gosto de muitos amigos no Brasil todo. Mas eu queria voltar para Belém, sabe? Eu falei, não, cara, minha cidade é aqui. Eu quero dar certo aqui, eu quero fazer um negócio aqui. Eu tinha um sonho de fazer isso aqui, sabe? E esse sonho eu passo todo dia para minha equipe. Cara, transpiram isso aqui, não abandonem as nossas raízes, a nossa cultura, sabe?